Imagine acordar todos os dias, sem saber se você e sua filha pequena vão comer à noite, sem um teto que realmente proteja da chuva, sem ninguém no mundo que acredite que você pode ser mais do que aquele mendigo da esquina. Eu vivi isso, eu era esse homem. Mas hoje, eu tenho tudo. E a forma como cheguei aqui, ninguém nunca vai acreditar. Esta é a minha história. Prepare o coração, porque ela vai do fundo do poço até um lugar que nem eu imaginava ser possível. Eu me chamo Mateus. Quando essa história começa, eu tinha 34 anos e absolutamente nada. Minha casa era um barraco de madeira velha, plástico preto e telhas de amianto quebradas, construído no fundo de um vale esquecido na periferia de Belo Horizonte. O teto vazava tanto que quando chovia, eu passava a noite inteira segurando um balde enferrujado com uma mão, enquanto abraçava minha filha Laura com a outra. Laura tinha apenas 6 anos. Seus olhos eram grandes, curiosos e sempre famintos. Ela nunca reclamava alto, mas eu via o jeito como apertava a barriguinha quando a fome apertava. Todo santo dia eu acordava antes do sol nascer. Saía com um carrinho de mão todo amassado para catar latinhas, papelão, garrafas, PET, qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho. Às vezes conseguia 8, 10, no máximo 15 reais, depois de andar quilômetros. Com esse dinheiro eu comprava 1 quilo de arroz, meio quilo de feijão e um ovo para dividir com ela. Eu sempre dava a maior parte para Laura. Dizia que já tinha comido na rua, mas na verdade, muitas vezes eu ficava só com o cheiro da comida. As pessoas passavam por mim na rua e desviavam o olhar como se eu fosse invisível. Algumas jogavam moedas no chão, como se eu fosse um animal amestrado. Outras diziam com desprezo: levanta daí e vai trabalhar. Preguiçoso. Eu queria gritar de volta: eu trabalho mais que muita gente que tem carro, casa e salário no fim do mês. Só que o mundo não me dá chance nenhuma. Mas eu engolia o orgulho, porque se eu respondesse, podia perder até aquele cantinho sujo e úmido onde dormíamos. À noite, depois que Laura finalmente pegava no sono, eu ficava olhando para o céu, através dos buracos do teto, e perguntava em silêncio: Deus, por que o que eu fiz para merecer isso tudo? Eu não tinha resposta. Sou o Sil. Iniciou o barulho da chuva pingando no balde e o choro baixo da minha filha, quando a barriga doía de fome. Eu prometia para ela todos os dias, enquanto penteava seus cabelos embaraçados com os dedos: um dia, minha filha, você vai ter uma cama de verdade, comida quente todo dia, um vestido bonito e até uma boneca. Papai vai conseguir, eu juro pela minha vida. Ela acreditava em mim. Aquela fezinha inocente dela era a única coisa que me impedia de desistir de vez. Um dia, o destino resolveu me dar mais um golpe que quase me destruiu. Eu tinha guardado, com muito sacrifício, R$ 87 em 3 meses. Dinheiro suficiente para comprar umas madeiras e plásticos e consertar o barraco antes do inverno chegar forte. Escondi tudo dentro de uma lata velha de leite em pó, debaixo da cama improvisada. Quando voltei de um dia exaustivo de coleta, encontrei o barraco todo revirado. Alguém tinha arrombado o cadeado enferrujado e levado tudo. O pouco dinheiro, a panela velha, até o cobertor rasgado, que era da Laura. Minha filha estava encolhida no canto, tremendo, com os olhinhos inchados de tanto chorar. Papai, eles levaram o dinheiro do nosso futuro. Eu caí de joelhos, ali mesmo, no chão de terra batida. Pela primeira vez, chorei desesperadamente na frente dela. Não consegui segurar. Naquela mesma noite, a temperatura caiu muito. Laura começou a tossir forte, uma tosse seca que não parava. Febre alta, corpo queimando. Eu a envolvi no meu casaco velho, peguei ela no colo e saí correndo descalço pelas ruas escuras até o posto de saúde mais próximo. Lá, a atendente me olhou com pena misturada com burocracia e disse: sem documento atualizado,
e sem endereço fixo. Não posso internar. Volte amanhã com os papéis. Eu implorei, gritei. Caí no chão de joelhos de novo. Nada adianto. Caminhei horas com ela, no colo febril e delirando, até um hospital maior no centro. Chegamos quase de madrugada. O médico finalmente atendeu. Diagnóstico: pneumonia, ele disse, com a voz séria. Se você tivesse chegado 2 horas depois, talvez não tivesse salvação. Enquanto Laura dormia na maca, eu me apoiei na parede fria do corredor e pensei: se eu perder ela, não tem mais motivo para continuar vivo. A injustiça não era só a pobreza, era ver minha filha sofrendo por causa de um sistema que nem me via como ser humano. Eu saí dali com um remédio caro, que não tinha como pagar. Vendi o único par de sapatos decentes que eu tinha. Voltei descalço, pisando nas pedras e no asfalto quente, carregando minha filha nos braços, os pés sangrando. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Laura melhorou um pouco com o remédio, mas o barraco estava mais frio, mais vazio e mais perigoso. Eu não conseguia mais catar lixo direito. Meus pés estavam feridos e inchados. Comecei a mendigar na frente de um supermercado grande. Um segurança me expulsou várias vezes, com empurrões. Aqui não pode, vá embora. Uma senhora idosa parou um dia. Me olhou nos olhos, com compaixão verdadeira e disse: meu filho, Deus não abandona ninguém. E me deu uma nota de R$20. Eu agradeci, chorando. Mas por dentro eu pensava: se Deus não me abandona, por que tudo isso está acontecendo comigo e com minha filha? Uma noite, a chuva foi tão forte que o barraco começou a desabar de verdade. Uma viga de madeira podre caiu a poucos centímetros da cabeça da Laura. Eu a tirei dali correndo no escuro, mas ficamos os dois debaixo de uma marquise de um comércio fechado, molhados até os ossos, tremendo de frio e medo. Laura, com a vozinha fraca e rouca, perguntou: papai, a gente vai morrer hoje? Eu não consegui responder. Apenas a abracei forte contra o peito e rezei como nunca tinha rezado na vida. Se existe um milagre para alguém nesse mundo, que seja para ela. Eu aguento qualquer coisa, mas ela não merece isso. Eu estava no fundo do poço, sem força física, sem esperança, sem saída à vista. Parecia que o mundo inteiro tinha decidido que eu não merecia viver. Na manhã seguinte, encharcados, exaustos e com fome, eu e Laura fomos até a porta de uma igreja pequena que ficava no caminho para o centro. Eu só queria um lugar seco para ela descansar um pouco. Uma senhora de uns 60 anos, Dona Ruth, nos viu da porta e nos chamou para dentro sem hesitar. Ela era a pastora auxiliar dali. Em vez de nos dar só comida e cobertor e mandar embora, ela sentou comigo num banco simples e escutou toda a minha história sem interromper uma única vez. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse algo que eu nunca vou esquecer. Mateus, você não é um problema. Você é uma semente que o mundo ainda não regou direito. Ela nos levou para uma casa de apoio da igreja, menos um lugar simples, mais limpo, seguro e com banheiro de verdade. Pela primeira vez em anos, Laura dormiu numa cama de verdade, com lençol limpo. Eu vi ela sorrir dormindo e quase chorei de novo. Dona Ruth começou a me ajudar a organizar documentos, RG atrasado, CPF, tudo. Me inscreveu num curso gratuito de eletricista que acontecia à noite. Durante o dia, eu continuava catando material reciclável. Mas agora, tinha um lugar quente e seguro para voltar. Pequenas portas foram se abrindo devagar. Uma empresa de construção precisou de ajudante temporário. Eu fui. Trabalhei com tanto empenho e honestidade que o dono reparou em mim. Ainda era pouco, mas era alguma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, senti um fiapo fino de esperança nascendo no peito. E depois, aconteceu o impossível. Eu estava trabalhando numa obra grande como auxiliar de eletricista. Num intervalo, vi um senhor idoso que tinha escorregado e caído no canteiro de obras. Corri, ajudei ele a levantar. Levei até a sombra
Dei água, chamei ajuda e fiquei ao lado dele até a ambulância chegar. Fiz tudo sem pensar em recompensa. Aquele senhor era o dono da construtora. Ele se recuperou e dias depois pediu para falar comigo pessoalmente. Mateus, eu vi como você agiu, sem interesse, sem esperar nada em troca. Isso é raro hoje em dia. Ele me ofereceu não só um emprego fixo, com carteira assinada, mas uma oportunidade real de aprender o ofício completo de eletricista e, mais tarde, até gerenciar pequenas equipes de obras. Mas o maior choque veio 2 semanas depois. Ao organizar meus documentos, com a ajuda incansável de Dona Ruth, descobrimos algo inacreditável. Meu pai biológico, que eu nunca cheguei a conhecer, havia morrido anos antes e deixado uma pequena herança judicializada que ninguém tinha reclamado, porque ninguém sabia da minha existência. Era um valor modesto, mas suficiente para eu comprar um terreno pequeno num bairro mais tranquilo e começar a construir uma casa de verdade, tijolo por tijolo. Tudo ao mesmo tempo, como se o céu tivesse decidido responder todas as minhas orações silenciosas, de uma vez só. Hoje, 5 anos depois, eu tenho uma casa simples, mas sólida, com telhado que não vaza e paredes que protegem da chuva. Laura tem 11 anos, estuda em uma escola boa, tem vestidos bonitos, material escolar completo e nunca mais sentiu fome de verdade. Eu sou eletricista formado. Tenho minha própria pequena empresa de serviços elétricos e consigo sustentar nós dois com dignidade. Mas o maior sucesso não é o dinheiro na conta ou a casa própria. É olhar para trás e ver que eu não quebrei. É poder dizer para minha filha: tudo que passamos nos ensinou a nunca julgar quem está embaixo, porque um dia fomos nós ali, no frio e na fome. Eu perdoei as pessoas que me humilharam na rua. Perdoei até quem roubou o nosso dinheiro naquele dia, porque o ódio só teria me prendido no passado e me impedido de chegar até aqui. A fé que eu quase perdi no fundo do barraco, hoje é o que mais me sustenta. Um dia eu voltei ao lugar onde ficava nosso antigo barraco. Agora tem um pequeno jardim comunitário ali, cuidado pela vizinhança. Eu plantei uma árvore com Laura, uma mangueira que um dia vai dar sombra e frutos. Enquanto cavávamos a terra juntos, ela me disse com os olhos brilhando: papai, lembra quando você prometeu que eu teria uma cama? Você cumpriu. E muito mais do que prometeu. Eu chorei. Não de tristeza, de gratidão profunda. A moral desta história é simples e poderosa. Ninguém está tão quebrado que não possa ser reconstruído. Às vezes, o milagre não vem como um raio do céu. Ele vem disfarçado de uma senhora bondosa que escuta, de um ato de humanidade no meio da indiferença, de uma porta que se abre quando todas as outras se fecharam. A pobreza extrema pode tirar quase tudo de você, mas não pode tirar sua capacidade de continuar tentando, de amar sua filha, de acreditar que ainda vale a pena. E quando você menos espera, a vida pode te surpreender com uma reviravolta que transforma a dor em propósito, lágrimas em gratidão e um barraco em lar. Se você está passando por um momento difícil agora, não desista. Sua história ainda não acabou. Talvez o capítulo mais bonito esteja prestes a começar. Você acredita que milagres ainda acontecem? Você já viveu ou conhece uma reviravolta assim? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação. Porque enquanto houver gente disposta a não desistir, a esperança nunca morre.